Graças a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um vídeo para o canal Semeando para o Reino. Hoje nós vamos comentar um pouco aqui sobre a quarta igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Tiatira. Falamos sobre Efésios, a igreja em Éfeso, né? Falamos sobre a igreja em Esmirna, em Pérgamo. Agora nós vamos comentar um pouco aqui sobre a igreja em Tiatira. Bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Missionária Eliane. A paz do Senhor para todo mundo que vai ver o vídeo. E já nós vamos entrar na palavra, né, com o presbítero José. E eu tô com os papelzinhos aqui para comentar também. Amém, irmãos? Amém, gente. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, como dissemos, em Tiatira, né? A igreja, gente, em Tiatira, ela tá ali no capítulo 2 do Apocalipse, a partir do verso 18 até o versículo 29, tá? Segundo os estudos, né? Foi uma das maiores cartas enviadas entre as 7, tá bom? Lembrando sempre, gente, que essas cartas aqui, ela é enviada ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor, tá? Então a cobrança aqui, gente, tá no pastor. É bom que você entenda isso, viu? Deus está cobrando dos pastores, porque a obrigação dos pastores é ensinar os membros, né, como se santificar diante de Deus, tá bom? Então diz aqui, olha, quarta carta, né, igreja de Tiatira, diz assim, olha, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, Jesus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Elogio, né? Jesus está elogiando aqui essa igreja, tá? Mas, ó, no verso 20 vem a cobrança, olha, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, ou seja, né, vai dar enfermidade, vai lançar enfermidade sobre ela. E sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, os seus seguidores, aqueles que seguiam Jezabel. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, certo? Aqueles que permanecem fiel ali na igreja, tá certo? Mas que retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as gerais serão quebradas, como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É terrível, hein? Amém, gente? Não, é terrível, sim, mas a palavra forte é a tolerância. Tá? É isso que tem me... olha, 4 minutos já, gente. Tolerância, gente. Tolerância do pastor. Tá? O pastor pensa que praticar amor é tolerar tudo. Passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça, fazer vista grossa, né? Tem pastor que acha, né, gente? Que amor é isso, e amor não é isso não, viu, gente? Paulo, ele fala à igreja aos Coríntios, ali no capítulo 13, 1 Coríntios, ele diz o quê? No verso 6. Que o amor não folga com injustiça. O amor não concorda com coisa errada. Né, gente? Tem que prestar atenção nisso, gente. Você quer fazer a primeira... Vamos? Pode fazer a primeira, tá? Jezabel ensinava o povo a pecar, mas pecar como? Imoralidade, idolatria,
participar dos banquetes oferecidos aos ídolos. Amém? Tá aqui, tá, gente? Um texto para a gente poder estar se meditando. Como que Jezabel induziu o povo a pecar? Já falou aqui, na idolatria. Tá certo? Na imoralidade, porque Jezabel tinha um espírito de sensualidade. Ela ensinava o povo, né? Aconselhava o povo, gente, a participar dos banquetes oferecidos aos ídolos. Mas eu tenho um monte de dado aqui, gente, não vai dar tempo de eu comentar tudo aqui, tá? E eu vou, a gente vai só estar comentando sobre esses pontos mais fortes aqui. Por que Jezabel, gente, ela induzia o povo da igreja em Tiatira a cometer idolatria? Por quê? Porque Tiatira, gente, é uma cidade lá da Ásia Menor que ela era muito forte no comércio, ela era muito rica no comércio. Ou seja, o comércio predominava na cidade. Então, o que acontecia? Diz a história, os estudos falam isso aí, que o povo em Tiatira, os comerciantes, os empregados, eles tinham ali vários deuses. Era uma cidade pagã. Então, cada comércio tinha um deus para ser adorado. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Aparecida do Norte. Vamos supor, irmão, que o cristão vai morar na Aparecida do Norte. Ele vai viver do quê? Ele vai viver de comércio, porque a Aparecida do Norte não tem fábrica. Lá é uma cidade pagã. Então, esse cristão vai sofrer, porque ou ele adora Aparecida, ou então ele tem que trabalhar fora da cidade. É o que acontecia com o povo ali em Tiatira. Ou o comerciante cristão, ele saía de Tiatira e andava 40, 50 quilômetros num outro trabalho, numa outra cidade, ou então ele era obrigado a participar dos pratos, banquetes que eram oferecidos aos ídolos. Por quê? Segundo a história fala que lá em Tiatira, todo o comércio lá, gente, eles tinham um sindicato. Ou seja, esse sindicato organizava ali as festas, né? Organizava os almoços, organizava as reuniões. Então, nesse dia de reunião aí que o povo, os comerciantes se juntavam, era preparado banquete, era preparado almoço, era preparado bebes, vinhos, né? E com isso aí, gente, o comerciante, ele era obrigado a participar da comida oferecida aos ídolos. E Jezabel era perigosa também, né? Não, mas ela aproveitava, ela aconselhava o povo, veja bem a astúcia dela. A Jezabel aconselhava o povo, gente, que era melhor eles participar da comida sacrificada aos ídolos do que perder o emprego. Porque todo cristão lá em Tiatira que não queria estar nessa reunião aí, ele era deixado de lado. Tanto o comerciante como o empregado. Então ele tinha que escolher. Ou ele participava ali no sindicato, naquela sede, ou ele participava de todo aquele banquete que era dedicado aos ídolos, porque cada comerciante tinha um tipo de coisa para vender. Só que eles faziam assim, eles ofereciam ali o material de venda aos ídolos, para que os ídolos pudessem, né, ajudar eles a vender, para eles ficarem ricos. Quer ver um outro exemplo aqui? Por exemplo, na União Espírita, quem depender de cesta básica na União Espírita... É obrigado a assistir uma palestra. Obrigado a assistir uma palestra. Eu já dependi de cesta básica da União Espírita. Você entendeu? E é obrigado a assistir uma palestra. Aquela experiência que você teve lá daquela lanchonete lá que você recebeu a proposta. Eu trabalhava no cemitério na frente do PAD. E aí, então, veio uma ligação no meu celular. Sem detalhe, mano, pra não perder tempo. Falando que ia fazer uma entrevista comigo. Qual foi o salário que ofereceram? 2.000. 2.000, um salário bom no tempo. Mas o que é que você tinha que fazer? Toda vez que eu chegasse na porta do serviço, eu tinha que rezar uma novena. Você entendeu? Era mais ou menos assim que viviam os cristãos lá em Tiatira, gente. Para ele sobreviver, para ter o ganha-pão ali, para ficar bem rico, né? Para ficar bem sucedido ali, ele tinha que participar, tanto comerciante como empregado. Você está entendendo? A cidade era muito forte nisso.
O comércio predominava. O povo ganhava muito dinheiro ali. Só que o comerciante ou o empregado, se ele quisesse ganhar dinheiro, ele tinha que estar em concordância. Você entendeu, gente? Você parou para meditar o sofrimento dos cristãos ali? A outra. Olha só, gente, a outra. Tiatira tinha algumas virtudes, como obras, amor, fé e serviço social. Amém, gente? Foi o que Jesus falou na carta. Olha, vocês, eu sei, eu conheço as obras de vocês. Eu sei que vocês têm muitas obras. Eu sei que vocês têm muito amor. Eu sei que vocês têm muita fé. Eu sei que vocês têm um serviço social aí no meio de vocês. Vocês também. Só que eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês toleram Josabel. Isso, gente, endereçado para o pastor, o responsável pela igreja. Jesus, gente, está cobrando do pastor. Tá? É do pastor, é do anjo da igreja. Ele falou, ô pastor, eu tenho um negócio contra você, rapaz. Você está tolerando Jezabel com seu pecado. O que é tolerar, gente? Já falamos. Passar a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça, fazer vista grossa. Esse amor que eles tinham aqui, gente, era um amor que era dedicado de forma errada. Você tá entendendo, gente? Esse amor aqui tolerava erro. Esse amor é aquele amor que tolera pecado. É semelhante um pai e uma mãe que esconde objeto roubado do filho. Você tá entendendo, gente? Isso não é amor. Amor não concorda com erro. O que aconteceu com Ananias e Safira, o casal? Deus fulminou, né? Fulminou. Safira, né, porque amava Ananias, ela concordou com o pecado de Ananias. Morreu os dois, gente. Então, por isso amor, que gente, entre marido e mulher também não pode concordar com o pecado. Ananias e Safira era marido e mulher, é um exemplo para nós, casal. Não pode, gente. Não pode passar a mão na cabeça. Por que o sacerdote ele morreu e morreu os dois filhos dele, Ofni e Finéias? Porque ali passava a mão na cabeça dos dois filhos. Os dois filhos estavam tendo sexo, cometendo sexo dentro da igreja. E Elias sabia disso, gente. Por isso que Deus levantou Samuel. E Elias morreu. Ananias e Safira morreu. Ofni e Finéias morreu. Porque Deus não concorda com erro. Você está entendendo? Então a obra desse povo aqui, as obras tá boa. A obra tá boa. Você entendeu? Eles evangelizavam, eles ganhavam alma. O amor também, por alguns, era praticado bem. Tinha educação, tinha mansidão, recebia bem o povo ali. Mas esse amor também tolerava os pecados que Jezabel conduzia o povo dentro daquela igreja. Jezabel, gente, era uma profetisa, não é aquela lá do Velho Testamento não, viu? Que a Jezabel do Velho Testamento, a mulher do Acabe, ela foi falar da vida dela 900 anos antes de Jesus. Essa Jezabel aqui, gente, ela apareceu 100 anos depois de Jesus. Então não é a mesma, tá? Não é a mesma Jezabel. Talvez ela tenha o mesmo nome, mas não é a mesma. Mas tinha o mesmo espírito, tinha o mesmo costume. Você sabe que a mulher de Acabe, ela mandou matar, né? João Batista. Não, é o rapaz o Nabote. Ela preparou uma cilada para matar o Nabote. Ela matou muitos profetas também. Matou muitos profetas. Mas essa aqui estava lá na igreja de Tiatira. Ó, tem outra aqui, ó. Fala. A repreensão em Tiatira vem para o anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? É o pastor. O amor desse pastor acaba concordando com os pecados de Jezabel. Amém, gente? E tem muito pastor fazendo isso hoje. Fazendo vista grossa. Ele tá, sabe, ele nem fala contra e nem a favor. É como se ele não estivesse percebendo a coisa. Porque esse espírito de Jezabel traz muita gente para dentro da igreja. Por exemplo, o pastor, irmão, que vê uma moça, né, seminua, e não fala nada. Não vai lá aconselhar ela. Ele está tolerando o pecado. Para a igreja encher. É para a igreja encher. Para a igreja encher. O pastor que concorda do jovem, né, namorar a moça ímpia, por exemplo. Ele não quer perder o jovem pro mundo,
mas está tolerando o pecado. Eu já conheci um pastor que falava, era melhor o jovem em pecado na igreja do que no mundo. Então esse aí é um pastor que está tolerando o pecado. Ele não quer mexer com o pecado, mas o pastor está lá para isso, gente. O pastor está lá para ensinar, para orientar e mostrar para a igreja viver em santidade, pureza diante de Deus. Fala mais uma. Outro, ó, Jezabel aconselhava o povo a não deixar a idolatria para não ficar pobre ou desempregado. Amém, gente? Era isso. Jezabel, ela usava desse argumento. Jezabel, gente, aproveitava esse argumento aí. Então ela fazia o quê? Porque eu creio que Jezabel devia ganhar alguma coisa ali, né? Então uma igreja muito cheia, ela ganhava muito respeito, ela tinha muitos seguidores. Tanto é que o Senhor falou, olha Jezabel, se você não se converter, eu vou lançar você num leite e vou matar aqueles que estão seguindo você. Então vocês têm que se converter, vocês têm que mudar de vida. Mas a Bíblia fala que Jezabel não mudou. João Batista, né? Não, aí foi outra, foi outra. Aí é outra. Aí eu não estou lembrando agora, mas foi uma outra que matou João Batista. Aí é outra coisa, tá? A gente está falando de Jezabel, que representa o pecado dentro da igreja. Versículos que falarão sobre idolatria. O Salmo 115, o Êxodo 20, versículo 3 e 4, e o Apocalipse 21, verso 8 e 22, verso 15. Amém, é que gente? Não vai dar tempo, não dá tempo da gente ler, tá? Já deu 16 minutos, corre muito tempo. Tá bom? A gente vai orar, mas são versículos que falam contra a idolatria, gente. Não pode idolatrar, gente. Não pode. Você que mora aqui em Monte Alto, que tem festa de agosto, você tem que tomar cuidado, porque a comida da festa de agosto ali, gente, é pro bom Jesus. Ou pra Isildinha, né? É pra menina Zildinha. É pra menina Zildinha, idolatria isso. É alimento oferecido a demônios. Cuidado com o que você come. Toma com o que você toma. Porque é idolatria. E Jesus, ele corrigiu bravamente aqui, né, Jezabel, porque ela trazia, né, ensinamento e conselho para o povo se prostituir, se contaminar na imoralidade. Amém? Essas reuniões, nessas sedes, dava muita orgia. Porque além de ter comida oferecida a ídolo, gente, vinha bebida, vinha vinho. O povo enchia a cara ali, e Jezabel, ela ensinava o povo que tinha uma coisa lá, que dizia assim, que o pecado pode estar no corpo, matéria, mas não atinge o espírito. Então ela aconselhava o povo a viver desse jeito. Então o povo pecava, gente, e achava que o espírito não ia afetar. Mas Jesus falou que não, tá bom? Tem que santificar corpo, alma e espírito, a Bíblia diz isso. Tá certo, gente? Eu nunca vi uma cidade tão idólatra para ter festa de idolatria igual Monte Alto. Não, mas tem. Aparecida do Norte, Matão também. Matão, ela representa a segunda cidade mais idólatra, no Brasil, né? Mais idólatra do Brasil. Tá? Matão, viu? Matão. Primeiro é Aparecida do Norte, depois Matão. Matão é a segunda maior cidade em idolatria no Brasil. Nem a gente vai orar porque já deu tempo, ó. Deu 18 Vamos minutos. Orar? Para vocês aí, tá? A gente já vai orar para vocês. Põe você e sua família nas mãos do Senhor. E obrigado por você estar assistindo o vídeo com a gente. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome por dar-nos este momento de reflexão. Eu quero pedir, Pai, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração de toda imoralidade, purifica os nossos olhos, dai-nos o discernimento para a gente não ser enganado pelo diabo. É assim que nós pedimos, agradecendo, Pai, no nome de Jesus para a tua glória. Que Deus te abençoe. Este é o canal Semeando para o Reino. Deus te abençoe. Fica na paz. Pai, Senhor, para todo mundo aí. Amém?